Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre 3 erros que eu vejo acontecer demais em contratações em empresas de todo tipo, empresas de todo porte. E acontece tanto com o empreendedor, dono do próprio negócio, quanto com gestores de áreas de grandes empresas que contratam para suas equipes. E eu quero destacar 3 erros que, sabidamente, existem inúmeros outros erros, mas esses são muito comuns e pouco percebidos como um fator de redução do resultado, de impacto direto negativamente no resultado do negócio, no curto prazo, e num dificultador da formação de equipe de alta performance no médio e longo prazo. Hoje as empresas precisam de equipes de alta performance para manter um crescimento constante, para manter uma evolução nos seus resultados, competitividade, market share, tudo aquilo que a gente busca. E para o executivo é para continuar a evolução de carreira, para buscar promoções, é para buscar bônus melhores, enfim, resultado todo mundo precisa, seja o empreendedor proprietário da própria empresa, dono da própria empresa, seja o executivo que toca um negócio de grande porte, de grande responsabilidade, apesar de não ser o empreendedor, o dono do negócio. Mas vamos lá, eu selecionei esses 3 casos e de cada um deles eu vou contar uma história pessoal. Os impactos que eu tive na minha vida, eu falo que o aprendizado que eu divido com vocês aqui, eu aprendi no campo de batalha. E imagino tanto de história curiosa que isso gera. O primeiro dos casos, os primeiros dos grandes erros que eu quero citar aqui, é a delegação da contratação daquilo que é fundamental para você, daquela função, daquela posição que é fundamental para o teu resultado. Então, delegar a contratação para alguém, para o RH, ou para um assessor direto, ou para alguém que tem mais experiência, que já está com você há bastante tempo na área, absolutamente não funciona. Por quê? Porque a pessoa que você vai contratar vai dar o resultado para a tua meta, vai dar o resultado que você precisa. E, em última instância, ela vai se relacionar no dia a dia tal com você, mais com você do que com os outros. Eu estou falando daquela pessoa que impacta diretamente no teu trabalho. Então, o caso que eu conto aqui nessa situação foi assim, um caso bastante recente. Eu trabalhando na consultoria e um gestor, um gerente de alta gerência, reclamando muito de um gerente abaixo dele, que respondia diretamente para ele, que o cara não estava performando, que o cara não estava correspondendo àquilo que ele precisava e que ele tinha que tomar uma providência e tal. E eu falei para ele, mas espera aí, o cara tem 60 dias de empresa, não acabou o contrato de experiência dele ainda. Por que você está reclamando? Não foi você que contratou? E aí ele me disse, não, eu só vi os aspectos técnicos do currículo dele. Deixei os comportamentais, que era onde estava dando problema, para o RH ver para mim. Então imagina, uma filial da empresa no Paraná, o RH em São Paulo, e o cara deixa o RH ver se o comportamental do cara estava enquadrado com aquilo que ele precisava. E o RH, absolutamente, por mais capacitado e compromissado que esteja com a qualidade do negócio, não vai estar no dia a dia, não vai ser para ele o resultado que essa pessoa vai gerar. Então, o que eu recomendei para ele ali? Agora você gasta esse tempo que você não quis gastar para entrevistar melhor, para fazer o processo mais próximo, mais na sua mão, para capacitar o cara agora, para orientar, para rever aquilo que precisa ser melhorado, para você poder ajudá-lo. Ou seja, você não quis gastar um tempo X lá no início do processo, vai ter que gastar 10x no andamento do processo. Ou, o que é pior nesse caso aí, em se tratando de uma contratação bem recente, a demissão não passou no contrato de experiência. Felizmente não foi isso que aconteceu nesse caso. O gestor trabalhou com a pessoa e conseguiu que ele atingisse o nível que ele precisava, mas delegar a contratação em postos-chave é um erro
que pode ser fatal para o seu resultado no curto prazo. E acaba por desmotivar a equipe, acaba por trazer um descrédito para a equipe que você já tem, porque fica aquela contratação que entra e não fica, entra e não corresponde, entra e sai e tal. Então, assim, pense bem. Se você não tem tempo para fazer na primeira vez bem feito, você não vai ter tempo para fazer de novo. Contratar é coisa séria. Assume, pegue. Tem até uma lenda de mercado aí, eu não sei precisar o quanto isso é verdadeiro, que até lá nos funcionários acima de 10 mil, os dois fundadores do Google entrevistavam pessoalmente. Ou um ou outro, e eventualmente, dependendo da posição, os dois juntos. E eu estou falando de mais de 10 mil funcionários. Se alguém sabe direito essa história aí, por favor, comenta aí no vídeo, deixa mais dados. Mas é lógico que não conseguiu manter isso quando passa de muitos milhares de funcionários, mas eles trouxeram na mão deles enquanto conseguiram. Ou seja, eles preservaram uma cultura que eles gostariam de manter, de primeiro criar e depois manter na empresa. Eles sabiam o que cada um lá dentro era capaz, pelo menos conheciam o potencial das pessoas, e eventuais correções também sabiam indicar, orientar o que podia ser feito. Consegue-se tudo isso numa entrevista? É lógico que não. Mas, se você pular essa etapa, você não vai saber nada do processo. É muito pior. Bom, vamos lá. Segundo erro absurdamente cometido nas empresas. Eu dei o título desse segundo erro de fingir o politicamente correto. Ficou legal agora, tem que ser politicamente correto. Eu concordo que muita coisa a gente não pode... tem que tomar cuidado com os termos que usa, tem que ser inclusivo, sim, eu concordo com tudo isso. O que não pode é ser fingido, o que não pode é ser falso. Eu, quando saí do banco em 2007, fui trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção. A ideia inicial era de montar uma área de desenvolvimento humano lá, mas por contingência interna da empresa eu acabei como coordenador, um coordenador de uma área de recrutamento e seleção de estagiários e trainees. Então, tinha uma equipe lá de consultoras e eu meio que gerente de projeto ali naquela área de recrutamento e seleção. E um dia, um gestor de um grande banco nacional, que foi incorporado por outro grande banco nacional, pediu uma vaga lá. E o critério era o seguinte: a gente selecionava 3 pessoas no perfil que o gestor tinha indicado, que a empresa tinha indicado, e mandava para ele entrevistar as 3 pessoas. Ele escolhia a que ele quisesse, e caso ele não escolhesse nenhum dos 3, a empresa receberia 75% do valor combinado para cada vaga. Então, assim mesmo, ele teria um custo. Ele não aceitou, mas nós fizemos nosso trabalho, paga. Esse primeiro gestor, nós mandamos 3 candidatos para ele, esse é o primeiro pedido desse gestor, de um banco que já era cliente nosso, e uma consultora trouxe para mim o resultado lá. Luiz Eduardo, o gestor lá recusou os 3 candidatos. Falei, estranho, né? Difícil, a gente tinha um nível de acerto muito, muito alto, né? E bastante confiante no processo que era feito. E aí eu falei, e aí, o que você sugere? Vamos cobrar dele? Ele falou, a própria consultora falou, como é o primeiro pedido dele, nós temos mais candidatos selecionados aí. Vamos mandar mais 3 para ele. Tá bom, sem custo. Tá bom, vamos mandar mais 3. Mandou mais 3, o cara recusou de novo os 3. Eu falei, opa, agora não. Agora a gente pode até optar por não cobrar, mas eu quero conversar com ele primeiro. Porque não dá para ficar mandando candidato e o cara não pagar o trabalho que a gente está tendo, que era bastante trabalho para fazer essa seleção. E aí eu liguei para esse gestor e pedi para conversar com ele, ele foi muito gentil, não, vem cá, vem conhecer nossa área aqui. Tá. Bom, qual foi a minha surpresa? Cheguei lá, era uma área de operação financeira, uma mesa financeira, provavelmente de câmbio ou de ações, que o negócio fervia. Cada funcionário lá, cada profissional trabalhando com 3 telas, 2 telefones, e de pé, gritando com todo mundo,
com quem estava interagindo com ele lá fora, com os colegas ali do entorno. E eu falei para ele, nossa, eu não sabia que era aqui que a pessoa ia trabalhar, porque você pediu uma pessoa meiga, concentrada, atenciosa, tal. Ele fez uma cara de me desculpa, falou, Luiz, eu estou seguindo um padrão do banco. E isso aí vem do RH, os perfis, as características das pessoas. Só que aqui tem que ser desse jeito. E eu falei, pô, então me fala, bicho, porque como que eu vou contratar uma pessoa meiguinha, atenciosa, concentrada e pôr aqui nesse inferno que é esse negócio, que é o bom inferno, é o estilo de trabalhar, não é porque é ruim, porque é certo, porque é errado. É porque uma pessoa com aquele nível de aquelas características, aquele perfil comportamental que ele queria, não ia se enquadrar ali nunca. E o que teve de bom nesse gestor? Pelo menos ele recusava o candidato, ele falava assim, não dá, eu não quero. Quer dizer, ficava incoerente porque ele escrevia uma coisa e queria outra, mas a partir do momento que a gente sabia o que ele queria, mandou 3 candidatos, ele fechou e tranquilo. Então, o politicamente correto que eu falo é isso. Saiba que características você quer do seu candidato. Por exemplo, eu odeio o termo vendedor pitbull, né, que roda aí, tem título de livro. Não gosto porque eu acho que põe um nível de agressividade, um nível de pegada, que eu acho desproporcional e que em alguns casos até é injusto com o próprio cachorro. Mas, se é isso que você precisa, fala que é isso. Por outro lado, num ambiente todo calmo e de alta concentração, de criação e tal, não adianta você pôr um cara super acelerado lá, que ele vai tumultuar o ambiente e não vai se enquadrar. E você não vai ter o resultado que você precisa, o que é pior. Então, na hora de definir o perfil da vaga, seja justo com você mesmo, com a sua equipe, com quem está te ajudando no processo, para definir exatamente que perfil você quer. A assertividade vai ser muito maior, o resultado imediato vai ser melhor percebido, e no médio e longo prazo você vai ter uma equipe com uma característica que de fato você precisa. Pois bem, o terceiro e último erro nesse vídeo aqui é muito conhecido e pouco admitido, que é pior. É aquela contratação que você faz para agradar alguém ou para não contrariar alguém. Eu tenho um caso meu, eu fui diretor de uma gravadora e a gravadora familiar tinha um dono e a esposa do dono dava lá um meio expediente lá na gravadora também, e eu ocupava um cargo intermediário entre esse casal de donos e um corpo de diretoria que respondia para mim. E um dia o dono da gravadora chegou em mim e falou assim, Luiz, eu não aguento mais, eu tenho que contratar meu cunhado. Eu falei, não, teu cunhado não, paga a mesada para ele, faz qualquer... Não dá, minha esposa me cobra, e meus sogros, quando estão em casa e vão lá todo fim de semana, e fala que o cara está desempregado. Você falou, mas tudo bem, então traz, né? O que ele vai fazer? Né? Ele vai responder para você. Eu falo, não, pelo amor de Deus, para mim não. E veja bem, não é porque o cara é cunhado. Eu tenho cunhados, eu adoro meus cunhados, um casal de cunhado e uma cunhada. Adoro meus cunhados, me dou super bem com eles. Mas eu conheci o cunhado do dono da empresa. Não era o cara para trabalhar lá. Então, fazer uma gentileza, fazer filantropia, fazer qualquer benevolência que você queira fazer, faz de forma controlada. Você quer doar R$1.000, você sabe que é R$1.000. Agora, você põe um incompetente para trabalhar dentro da sua empresa, você não sabe quanto vai custar. Você não sabe qual vai ser o prejuízo, o tamanho do prejuízo. Pode ser um absurdo de prejuízo. E não prejuízo financeiro direto ali no caixa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de competência, eu estou falando de não cumprir os objetivos, eu estou falando de tumultuar o ambiente, tem um monte de outras coisas. Isso eu estou falando de uma empresa familiar. Mas eu tenho um exemplo também de uma grande empresa. Quando eu fui gerente de Sudameris, um dia, meu diretor regional me liga e fala, Luiz,
eu preciso contratar o fulano de tal lá, que era representante de seguro, como gerente. E eu já prevendo, falei, e o que você quer fazer? Eu estava em São Carlos, essa pessoa morava em Piracicaba, não é perto, não é uma cidade para você, vou viajar todo dia. Nunca tinha sido bancário na vida e ia entrar como gerente. Eu falei, o que você quer fazer? Eu quero que ele vá com você. E aí fala um monte de coisa bonita, um monte de coisa gostosa de ouvir, mas que eu absolutamente não me seduzo por isso. Então o cara me disse o seguinte, o diretor, não, eu sei que ele vai ter que aprender, eu prefiro que ele aprenda com você. Legal, parabéns. Falei, só que você não vai cobrar a meta dele para mim. Então, por exemplo, eu tinha 5 gerentes, vou ter 6. Você vai cobrar a meta de 5 gerentes, você não vai cobrar de 6, porque ele eu vou estar ensinando. Não, imagina, tudo bem e tal, fica assim. Não deu outra. Trouxe a pessoa, eu também absolutamente gostava do cara, conhecia ele, mas ele não tinha a expertise, não tinha as características que eu gostaria na minha equipe prevalecesse, pessoais, características comportamentais e tal, mas o meu chefe precisava atender alguém lá que ele queria agradar, e que não era aquele rapaz. Não deu outra, chegou, na segunda semana ele começou, e aí, quantas contas você abriu? Eu falava, multiplicando por 5 gerentes, não, mas você tem 6. Eu falei, não, eu não tenho 6. Bom, não deu certo. Eu briguei com o meu diretor, o rapaz lá que foi contratado, que não tinha absolutamente culpa nenhuma disso, ele estava comprometido em aprender, tal, mas estava em aprendizagem. Não era um gerente pronto, mas foi me colocado goela abaixo, só não foi goela abaixo porque eu pontuei muito no momento todo. O problema é quando você faz as coisas para agradar alguém e depois fica refém daquele fato, daquele ato que foi em algum momento inconsequente e que em algum momento devia ter sido contestado e não foi. Mais uma vez, o que isso gera para a equipe é um descrédito da equipe em relação à liderança que fala, e esse cara que não contribui e pesa no nosso resultado? Eu falo esse cara genericamente, tá? Pode ser homem, mulher, pode ser qualquer pessoa. E não é em detrimento, uma crítica pessoal a ninguém. É que equipes de alta performance você faz com profissionais de alta performance. Mas pode ser um iniciante? Pode. Saiba que é um iniciante, que vai ser preparado, que ele vai ter uma evolução na produtividade, uma evolução na qualidade da entrega dele. Se prepare para isso, conte com isso. O que não pode é trazer um profissional para dar um resultado hoje e ele não está pronto. Certo? Então nós falamos aqui de 3 grandes erros que a gente comete na contratação. E eu falo para vocês, já cometi esse tipo de erro, falei de casos mais recentes, mas cometi lá atrás, eventualmente, aprendi, por isso que eu falo. O que eu compartilho com vocês aqui é a prática do campo de batalha, não foi porque eu fui aprender na escola ou que alguém me contou, ou porque eu li no livro. Aconteceu comigo, esses 3 fatos 4 na verdade, são absolutamente verdadeiros, os 4 fatos dos 3 erros que a gente comete. Primeiro erro, delegar ou terceirizar a contratação de pessoas-chave na equipe. Segundo erro, fingir o politicamente correto. Eu falo bonitinho e, na verdade, eu quero outra coisa totalmente diferente daquilo que eu estou falando. E terceiro erro, contratar para agradar alguém ou para fazer um favor ou para retribuir um favor. Certo? Gente, são dicas práticas, são dicas para reflexão imediata e sair aplicando. Espero ter contribuído com vocês. Para continuar ouvindo os meus conteúdos, por favor, assine nosso canal no YouTube e a fanpage no Facebook. Um abraço, saúde e felicidade a todos.